E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num universo que para muitos pode parecer cheio de enigmas e mistérios. É verdade. Na matemática. Mas relaxem, a ideia não é transformar ninguém em gênio da álgebra, De jeito nenhum? mas sim desvendar a beleza, a lógica. E acreditem, até a poesia por trás dos números, nosso convidado preparou um material incrível, Preparei sim, bastante coisa. desde a Grécia Antiga até a Era dos Computadores. E a gente vai desvendar tudo isso juntos. Isso aí. Que legal! Pois é, navegando pelos materiais que você mandou, me chamou a atenção como temas como infinito, padrões, e como se fossem os blocos de construção da matemática se repetem ao longo da história. É como se a gente estivesse buscando a essência, sabe? O DNA da matemática. E essa busca por si só já é fascinante. Totalmente. E já de cara a gente se depara com a expressão intrigante, Leviatã da matemática. Que bicho será esse? Um teorema cabeludo? Uma fórmula gigantesca? Me explica essa. Na verdade, o Leviatã da matemática é mais uma metáfora, sabe? Para a vastidão, a complexidade do mundo matemático é aquela sensação de estar diante de um desafio enorme, quase intransponível, como se estivesse encarando um gigante. Mas assim como o mitológico Leviatã, a matemática, com paciência e as ferramentas certas, pode ser dominada. Faz sentido. Acho que todo mundo que já se aventurou para um conceito matemático novo já se sentiu um pouco assim, né? Uma mistura de curiosidade e apreensão. Mas vamos lá, desvendar esse Leviatã. Aliás, falando em desafios, você separou um tema que está diretamente ligado à nossa era digital, os problemas NP. Me explica isso direito. Beleza. Para entender os problemas NP, imagine um quarto completamente bagunçado. Esse é o nosso problema. Arrumar o quarto, ou seja, encontrar a solução, exige tempo, esforço e talvez até uma dose de caos, certo? É verdade. Mas depois de tudo arrumado, verificar se o quarto está em ordem é moleza. Essa é a essência dos problemas NP. A dificuldade não está em verificar a solução, mas sim em encontrá-lo. Interessante. Então, quer dizer que não existe um jeito rápido e fácil de resolver esses problemas, tipo uma fórmula mágica. Essa é a grande questão. A famosa pergunta P versus NP é um dos maiores mistérios da matemática e é da ciência da computação. Se P for igual a NP, significa que existe sim uma fórmula mágica, um algoritmo eficiente para resolver esses problemas. Caso contrário, a busca pela solução pode ser extremamente complexa e demorada. E, acredite, essa pergunta tem implicações que vão muito além da academia, cartografia, logística, o desenvolvimento de softwares, tudo isso seria impactado pela resposta. Caramba! Quem diria que um quarto bagunçado podia ter tanta relevância? Mas, mudando um pouco de assunto, vamos voltar no tempo e explorar um conceito que, apesar de parecer simples, é a base da geometria, o ponto. Pois é, o ponto lá na Grécia Antiga era visto por Euclides em sua obra Elementos, como alicerce de tudo, linhas, formas geométricas, o próprio espaço. Tudo parte do ponto. É incrível como algo tão básico pode gerar tamanha complexidade, né? É como se o ponto fosse uma semente, com potencial de gerar uma floresta inteira de ideias e formas. Falando em conceitos revolucionários, me diz uma coisa. O zero, que para muitos pode parecer só ausência de valor, teve mesmo esse impacto todo na matemática. Com certeza. O zero que surgiu lá na Índia representou uma quebra de paradigma. Imagina só, antes dele, como representar o nada. A incorporação do zero revolucionou a matemática, abrindo portas para novas operações, novos sistemas numéricos e até para o desenvolvimento do cálculo. Sensacional. Me parece que a própria história da matemática reflete a jornada do zero, né? Uma ideia simples que se torna a base para conceitos complexos e poderosos. E por falar em ideias que expandem a mente. O que dizer o infinito? O infinito. Um conceito que desafia a nossa intuição nos leva a questionar os limites da compreensão. E o mais interessante é que, na matemática, o infinito não é uma coisa única e homogênea. George Cantor, um matemático brilhante, demonstrou que existem diferentes tamanhos de infinito. Por exemplo, existem mais números reais entre 0 e 1 do que números inteiros. Peraí, como assim? Me explica melhor essa história de tamanhos de infinito. Isso parece meio paradoxal. É de explodir a cabeça, né? Mas a matemática, às vezes, brinca com a nossa lógica. A ideia é que, por mais contraintuitivo que pareça, podemos comparar conjuntos infinitos e demonstrar que alguns são maiores do que outros. E essa descoberta tem implicações profundas em áreas como cálculo e teoria dos conjuntos, mostrando como a matemática abstrata pode impactar a forma como entendemos o mundo real. Uau! A gente começa com um ponto e, de repente, já está discutindo diferentes tipos de infinito. Que jornada! E já que estamos falando de números incríveis, não podemos deixar de lado o famoso π, né? E que coincidência! O dia do π, comemorado em 14 de março, é também o aniversário de Albert Einstein. Que legal essa conexão. O π, originário da geometria, é um número fascinante.
irracional e transcendental, ou seja, sua representação decimal é infinita e não periódica. E o mais legal é que ele aparece em áreas que vão muito além da geometria, como a probabilidade e a física. É como se o π fosse um elo secreto entre diferentes áreas do conhecimento. É incrível como a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo, algo aparentemente tão simples, pode conter tanta complexidade e mistério. E já que tocamos no assunto de gênios, me fala um pouco sobre Srinivasa Ramanujan, o matemático indiano autodidata. Ramanujan é uma figura inspiradora. Um gênio que, mesmo sem formação acadêmica tradicional, fez descobertas incríveis na matemática muitas vezes, através de sonhos e intuições. Suas fórmulas e teoremas, inicialmente incompreendidos, foram posteriormente controvados por outros matemáticos, mostrando a força da intuição e da paixão pela matemática. Que história! Imagina só. Ideias complexas surgindo em sonhos. É de arrepiar. Mas agora, preparem-se, porque vamos entrar num terreno um pouco mais abstrato. A completude na lógica matemática. A completude, na lógica, se refere à capacidade de um sistema formal demonstrar todas as verdades dentro de sua própria linguagem. É como se a gente tivesse um idioma perfeito, onde tudo que é verdadeiro pode ser expresso e comprovado. Só que o teorema da incompletude de Gödel mostra que, em sistemas lógicos suficientemente complexos, sempre existiram verdades que não podem ser provadas dentro do próprio sistema. Pera, isso parece um paradoxo. Quer dizer que mesmo na matemática, com toda a sua lógica e rigor, existem limites para o que podemos conhecer. Exatamente. O teorema de Gödel é uma bomba. Ele nos mostra que a matemática não é um sistema fechado e completo, mas, sim, um universo em constante expansão, com fronteiras que se estendem ao infinito. Caramba! Que final épico para essa primeira parte da nossa imersão matemática. A gente explorou desde conceitos básicos até ideias que desafiam os limites da lógica. Mas ainda tem muito mais pela frente, pessoal. Voltem com a gente para a segunda parte dessa aventura, onde vamos desvendar outros mistérios e belezas do mundo matemático. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa expedição matemática? Na primeira parte, a gente explorou desde o Leviatã da matemática, passando pelos problemas NP, É verdade. até a ideia de diferentes tamanhos de infinito. Deu para perceber que a matemática vai muito além de fórmulas e equações, né? Nossa, É um universo de ideias que nos ajudam a entender o mundo e até os limites do nosso próprio conhecimento. com certeza. A matemática é muito mais profunda e fascinante do que a gente imagina. E, para garantir que essa estrutura toda se sustente, a gente precisa de um conceito fundamental: a consistência. Me explica melhor essa ideia. A consistência, na matemática, basicamente, significa que não pode haver contradições dentro de um sistema. Tipo, se 2 plus 2 ou fora, certo? Então, essa regra tem que ser sempre válida, sem exceções, se houvesse contradições. Aham. A matemática seria um caos total. Um castelo de cartas pronto para desabar. Imagina que loucura. Um mundo onde as regras matemáticas mudassem a todo momento. Seria impossível confiar em qualquer cálculo ou conclusão. É a consistência que garante a confiabilidade da matemática como ferramenta. Exatamente. A consistência é a base sólida sobre a qual a gente constrói todo o conhecimento matemático. Sem ela, seria como tentar construir uma casa sobre areia movediça. E falando em construção, me lembro que você mencionou o poder dos símbolos na matemática. Sim. Desde os números básicos até símbolos mais complexos, como o infinito ou a razão áurea. Eles nos permitem expressar ideias complexas de uma forma concisa e eficiente, né? Sem dúvida. Os símbolos matemáticos são como peças de um quebra-cabeça. Cada um tem um significado preciso e, quando combinados da forma correta, revelam padrões e relações complexas. É como se a matemática tivesse um idioma próprio, elegante e preciso, para descrever o universo. Já que estamos falando de símbolos fascinantes, me explica melhor essa história da razão áurea, também conhecida como número de ouro. A razão áurea é um número irracional, aproximadamente 1,618, que parecem relações geométricas, proporções encontradas na natureza, na arte, na arquitetura. É como se a natureza tivesse um código secreto e a razão áurea fosse a chave para desvendá-lo. Que incrível. Um número que conecta a matemática com a beleza natural, a arte. É como se a gente estivesse descobrindo uma harmonia secreta no universo. Falando em conectar matemática com o mundo físico, me explica esse negócio de placas de Chladni. As placas de Chladni são uma demonstração visual e sonora incrível de como a matemática se manifesta no mundo real. Imagina uma placa plana, coberta com areia fina. Ao vibrar a placa em diferentes frequências, a areia se organiza em padrões geométricos incríveis. Sério. É como se a matemática estivesse dançando na placa, criando obras de arte geométricas. Isso mostra que a matemática não é apenas uma abstração mental, mas uma força presente na natureza, moldando a realidade de formas surpreendentes. Com certeza. E para continuarmos nossa jornada, vamos explorar os átomos da matemática, os números primos. Os números primos. Aqueles que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos, né? Mas qual é a grande importância deles? Me explica isso.
Os números primos são os blocos de construção de todos os números inteiros. Assim como os átomos formam a matéria, os números primos formam os números. O teorema fundamental da aritmética garante que qualquer número inteiro maior que 1 pode ser escrito como um produto único de números primos. Interessante. Então, os números primos são como as peças de Lego da matemática. Com um conjunto limitado de peças, a gente pode construir infinitas combinações e estruturas. E a beleza está na simplicidade, né? Exatamente. E apesar de sua definição simples, os números primos escondem mistérios e desafios que os matemáticos têm explorado há séculos. A distribuição dos números primos, por exemplo, é um enigma que ainda intriga os matemáticos. Uau! E já que estamos falando de enigmas, vamos mergulhar na lógica que impulsiona o mundo digital. A álgebra booleana. A álgebra booleana, criada por George Boole no século XIX, é um sistema matemático que usa operações lógicas, como i, o e na, para manipular informações. É como se a matemática se tornasse um conjunto de regras para lidar com a verdade e a falsidade. E qual é a conexão com o mundo digital? Não me diga que os computadores pensam em verdadeiro e falso o tempo todo. É quase isso. A álgebra booleana é a base da lógica digital, o coração dos computadores, de todos os dispositivos eletrônicos modernos. Cada operação, cada cálculo que um computador realiza é baseado nos princípios da álgebra booleana. É a matemática por trás dos zeros e uns que controlam o mundo digital. Incrível. Quem diria que a matemática do século XIX seria tão fundamental para a era digital? Agora, preparem-se, porque vamos mergulhar num dos conceitos mais desafiadores, conceitos primitivos. Os conceitos primitivos são como os alicerces da matemática. As ideias básicas que não podem ser definidas em termos de outros conceitos, mas que a gente aceita como ponto de partida para construir todo o conhecimento matemático. Entendi. É como se fossem as peças do jogo que não podem ser explicadas, apenas usadas para criar o jogo. Isso. Mas quais são esses conceitos? De exemplos, 3 conceitos primitivos essenciais são espaço, número e ordem. O espaço é a arena onde os objetos matemáticos existem. O número nos permite quantificar e comparar. E a ordem estabelece relações de precedência entre os elementos. É fascinante como a matemática, tão complexa e abrangente, se baseia em ideias aparentemente simples e intuitivas. É como se, a partir de poucos ingredientes básicos, a gente pudesse criar um banquete de conceitos e teorias. Exatamente. E para finalizarmos a segunda parte da nossa jornada, vamos explorar a linguagem que impulsiona a era digital, os números binários. Os números binários, aqueles formados apenas por zeros e uns, certo? Mas como algo tão simples pode ser a base da tecnologia moderna, me explica essa mágica. Os números binários são a linguagem que os computadores entendem. Tudo o que um computador faz. Processar dados, exibir imagens, executar programas. É baseado na manipulação de zeros e uns. É como se a complexidade do mundo digital fosse traduzida para uma linguagem simples e eficiente, compreensível para as máquinas. É incrível como a combinação de apenas 2 dígitos pode dar origem a toda a complexidade da era digital. E com essa fascinante descoberta, chegamos ao fim da segunda parte da nossa imersão no mundo da matemática. Mas, calma lá, já tem muito mais. Na terceira e última parte da nossa jornada, a gente vai explorar a beleza dos fractais. Que legal. E outros mistérios matemáticos. Voltem com a gente para a última etapa dessa aventura. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa versão matemática. Nas etapas anteriores, a gente desvendou mistérios, explorou conceitos complexos e viu como a matemática está presente em tudo, da natureza ao mundo digital. E para fechar com chave de ouro, preparei um tema que é pura beleza e poesia visual. Os fractais. Fractais. Me lembro de ter visto imagens incríveis, cheias de padrões geométricos que se repetem infinitamente. Mas confesso que não entendo muito bem o conceito. Me explica isso direito. Imagina um desenho geométrico que, não importa o quanto você amplie, ele sempre mantém o mesmo padrão, se repetindo infinitamente em escalas cada vez menores. Essa é a ideia básica dos fractais. É como se cada pedacinho do fractal fosse uma cópia miniatura do todo, criando um nível de detalhe e complexidade impressionante. Agora entendi. É como uma samambaia, onde cada folha tem o formato da planta inteira. Ou um floco de neve, com seus padrões delicados se repetindo em cada braço. A natureza é um artista fractal, né? Exatamente. E a matemática dos fractais nos permite descrever e analisar esses padrões complexos, revelando uma ordem surpreendente em meio ao caos aparente. É como se a gente descobrisse a linguagem secreta da natureza. Fascinante. A matemática desvendando os segredos da natureza. E já que estamos falando de beleza, me conta uma coisa. A harmonia das cores também tem a ver com matemática. Com certeza. A matemática das cores nos ajuda a entender como a gente percebe e classifica as cores, desde o círculo cromático, que organiza as cores em um espectro, até a teoria das cores de Isaac Newton, que decompôs a luz branca em suas cores componentes. A matemática está por trás da nossa experiência visual. Então quer dizer que a luz, as cores,
Tudo isso pode ser traduzido em números e equações. É como se a matemática transformasse a luz em um arco-íris de possibilidades. Exatamente. E essa compreensão matemática das cores tem aplicações em diversas áreas, como a arte, o design, a tecnologia e até a neurociência, onde os cientistas estudam como o cérebro processa as cores. Incrível. A matemática está em tudo mesmo. E para finalizar nossa aventura matemática com um toque de grandiosidade, me fala sobre a famosa sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma série de números onde cada número é a soma dos dois anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. E assim por diante. Essa sequência, aparentemente simples, aparece em diversos fenômenos naturais, desde a disposição das pétalas de uma flor até a espiral de uma concha. É como se a natureza estivesse seguindo uma receita matemática secreta. E essa sequência tem alguma relação com a razão áurea. Sim. A sequência de Fibonacci e a razão áurea estão intimamente ligadas. A razão entre dois números consecutivos da sequência se aproxima cada vez mais da razão áurea à medida que a sequência avança. É uma conexão incrível entre a matemática e a beleza natural. Uau! Que jornada incrível. Começamos explorando o Leviatã da matemática e terminamos desvendando a harmonia secreta da natureza. É impressionante como a matemática está presente em tudo, desde os conceitos mais abstratos até as coisas mais belas e cotidianas. Pois é. E o mais importante é que a gente percebeu que matemática não é um bicho de 7 cabeças, com um pouco de curiosidade e disposição para explorar. A gente descobre que a matemática é uma ferramenta poderosa para entender o mundo, resolver problemas e apreciar a beleza que nos cerca. Com certeza. E que venham as próximas aventuras matemáticas. Quem sabe a gente não se encontra em breve para desvendar outros mistérios desse universo fascinante. Até a próxima, pessoal.